Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vitória e com muitos gols perdidos. Mas o G6 está mais próximo do que o Z4 nesse momento. E o Inter, hein? Entrou pensando no Grenal. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Quando eu digo que o Inter entrou pensando no Grenal, isso não desmerece em nada a vitória do São Paulo, que jogou melhor, inclusive poderia ter vencido por um placar mais elástico, é apenas uma constatação do que a gente viu. O Inter com muitos desfalques, alguns por opção, outros não. Jogadores que estavam suspensos, né, como o Dourado e o Patrick, agora o Tyson foi preservado, visivelmente. O Yuri Alberto, que poderia jogar, inclusive estava na relação titular, sentiu um desconforto no tornozelo ainda no aquecimento. É claro que a gente não desconfia de uma questão médica, mas é sempre importante a gente lembrar que o Yuri Alberto estava pendurado com 2 cartões amarelos. E se ele tomasse o terceiro hoje, ele estaria de fora do clássico Grenal. O Grenal e o jogo contra o São Paulo valem os mesmos 3 pontos? Valem, mas sabemos que o contexto ele é completamente diferente. O Internacional tem a chance de ajudar ainda mais a rebaixar o seu arquirrival histórico. O Grêmio vai jogar contra o Inter no desespero, e o jogo é no Beira-Rio, e a gente sabe até pelos últimos anos de uma supremacia gremista em clássicos e também com alguns títulos conquistados, que o Inter tem uma chance de ouro nas mãos para inverter aquela gangorra que a gente fala no Rio Grande do Sul, quando um tá por cima, o outro tá por baixo. Haja vista 2016, em que o Inter cai e o Grêmio é campeão da Copa do Brasil, o Inter em 2017 disputando a Série B, o Grêmio campeão da Libertadores. Então, isso historicamente acontece, e o Inter tem a chance de dar aquele empurrãozinho pro Grêmio na Série B. Só que antes tinha o jogo contra o São Paulo e alguns jogadores pendurados, como o próprio Tyson e o Yuri Alberto, os dois que acabaram ficando de fora. Com isso, o técnico Diego Aguirre tinha muitos problemas, inclusive para o banco de reservas. Ele colocou 6 jogadores no banco e ele fez 4 trocas. Sobraram apenas 2 goleiros, que são muito reservas, né? Porque o Danilo Fernandes foi emprestado para o Bahia, o Daniel tá machucado e o Lomba tá sendo titular, então lá estavam apenas goleiros reservas, terceiro e quarto reservas do time. E foi só eles que ficaram ao final do jogo, né? O Aguirre promoveu todas as trocas e tinha uma dificuldade de elenco, inclusive, no jogo. Mas o São Paulo começou o jogo, cara, numa velocidade, numa intensidade que eu poucas vezes vi do tricolor paulista nessa temporada. Talvez aquele time lá do Crespo no Campeonato Paulista, em alguns jogos, pudesse ser comparado, porque realmente os primeiros 15 minutos foi algo avassalador. Não à toa, o São Paulo abriu o placar. Numa bela jogada do Reinaldo, que eu tenho criticado muito aqui, mas dentro de um contexto, de uma renovação, de uma reformulação de elenco, de que o Reinaldo talvez tenha encerrado o seu ciclo, mas ele ainda continua sendo o líder de assistências na temporada. Só acho que o São Paulo podia olhar para frente, o Wellington tá pedindo passagem, mas é óbvio que o Reinaldo ainda, em alguns momentos, consegue ser um cara importante. Ele faz a jogada mais por dentro, né? Acha o Gabriel Sara, que num toque já tira o Lindoso e faz um chute cruzado, vencendo o Lomba, a bola bate na trave, ainda ali o São Paulo abre o placar. Mas não foi só isso, né? O São Paulo chegou com muita intensidade que o Inter estava tonto nos primeiros minutos. E é o que se espera de um time que está jogando em casa, que precisa da vitória, para empurrar o adversário mesmo contra a parede. Só que aí vem, essa é a parte boa, né, da postura do time, de uma movimentação tática interessante, né? O Rogério Ceni adotou 3 zagueiros, que o Crespo gostava muito, né? Vejam só. Ele escala o Arboleda, o Miranda e o Léo com o Orejuela por um lado, que não consegue, né, ter uma boa performance no São Paulo, sai depois para a entrada do Igor Vinícius. O Reinaldo, que de ala funciona muito bem. O Lisieiro, o Igor Gomes e o Sara, essa molecada de Cotia aí, que o Ceni mesmo deposita muita confiança, né? Ele fala que eles são os motores do time dele. E na frente o Rigoni e o Luciano. A volta do Rigoni significativa, porque na ausência do Caleri, que é o cara que estava fazendo gols, o Rigoni é o cara que mais se movimenta no ataque do São Paulo. E o Luciano a gente sabe como é um cara que, desde que chegou, corresponde. Mas hoje ele errou demais e tem a ver com o assunto que eu ia introduzir nesse momento. A parte boa foi tudo isso que a gente falou. A parte ruim é que o São Paulo segue perdendo muitos gols. Precisa botar o pé na forma, porque o resultado de 1-0 ele é sempre muito apertado e o São Paulo acabou conseguindo os 3 pontos, mas correu muitos riscos.
Talvez não tantos, porque o Inter não estava no seu dia, estava com muitos desfalques, até fez uma pressão nos minutos finais, mas nada que levasse muito perigo, até tem uma bola na trave no primeiro tempo do Lindoso. Mas o Inter não ofereceu muito perigo ao São Paulo, outra equipe poderia oferecer. E não pode, né? Não pode você criar tantas oportunidades de gol, repito, isso é um ponto positivo, o time tá criando, tá chegando, mas não pode desperdiçar tantos gols como foi, com o Rigoni, com o Igor Gomes, com o Luciano. Gente, o Luciano perde um gol inacreditável. E depois é substituído e sai bravo, né? E aí o Ceni mexe no ataque também, põe o Éder, põe o Marquinhos. Mas assim, gols na frente do goleiro, em que chute em cima do goleiro, chute do lado da trave, uma displicência com um toque a mais, não dá. O São Paulo precisa ter uma efetividade maior e isso é um diagnóstico que já vem desde o jogo contra o Bragantino, por exemplo, em que o time perdeu, mas você viu que o time criou e não conseguiu resultar em gols as chances criadas. Tem uma expulsão que o árbitro não faz, né? Não expulsa o Victor Cuesta numa jogada com o Luciano, no primeiro tempo ainda, o André Luiz de Freitas Castro, mas aí eu considero mais um erro do VAR. O erro do árbitro de campo também, né, pela leitura da jogada dentro de campo, mas o VAR tinha a obrigação de chamar. O Luciano ele bota na frente e teria só o Lomba à sua frente quando ele é parado pelo Victor Cuesta, à frente da área. O jogador que recompõe ali não daria tempo dele chegar, um jogador do Inter. Então, fora da área, exatamente, se fosse dentro da área, você dá só o amarelo, né? A menos que não haja disputa de bola. Mas se houvesse disputa de bola dentro da área, é amarelo. Agora, fora da área, a chance clara de gol, ela é para dar o cartão vermelho. E ali o Victor Cuesta merecia, talvez até facilitasse um pouco a vida do São Paulo a partir dali. A gente está falando do primeiro tempo ainda. Mas de resto, o São Paulo conquista esses 3 pontos e, poxa, chega a 37. Se afasta 7 pontos da zona do rebaixamento, algo que ainda era incômodo para o clube, e hoje está a 4 do Inter, que é o 6º colocado, 41 pontos. Ele pode perder a 6ª posição se o Corinthians vencer a Chapecoense, mas vai ficar próximo ali de qualquer forma. Vai ficar 4 pontos do próprio Inter, que está disputando uma vaga no G6. E aí sim a gente já começa a vislumbrar uma possibilidade do São Paulo beliscar uma vaga na Libertadores, até porque o G6 vai virar G8, G9, enfim, a gente vai ter outras possibilidades aí de outras vagas, mesmo que na pré-Libertadores. Mas o São Paulo já começa a visualizar uma possibilidade sim de disputar a Libertadores do ano que vem. Já se afastou um pouco daquela zona perigosa. Claro que tem campeonato ainda, mas eu acho que mais importante foi a gente ver a postura do time, a disposição tática, jogadores atuando melhor. No segundo tempo, além dos atacantes, o Rogério Ceni colocou o Benítez, que também perdeu um gol. E é uma pena que o Benítez não consegue jogar o jogo inteiro, né? E ele entrou, inclusive, no lugar do Rigoni. E o melhor momento do São Paulo no ano, para mim, era Benítez e Rigoni jogando juntos. Enfim, mas fisicamente ele não está conseguindo jogar e dificilmente o São Paulo vai comprar esse jogador exatamente pela falta de regularidade dele. Enfim, São Paulo conquistou uma vitória fundamental, emenda aí resultados positivos com o Rogério, né, no seu 4º jogo, já tem 2 vitórias, dá uma afastada de algo mais perigoso e começa a pensar em outras situações aí no campeonato daqui para frente. O Inter, visivelmente, olha, mas foi um jogo assim que eu olhava nitidamente e falava, rapaz, eles estão pensando no Grenal. O Grêmio ainda tem o Atlético Mineiro antes disso, mas sábado que vem os dois se enfrentam no e o Inter vai ter uma chance histórica de ouro de poder colaborar para o rebaixamento do rival. E aí todos esses jogadores estarão de volta, né? Patrick, Rodrigo Dourado, o Tyson e o Yuri Alberto, força máxima, porque ainda, obviamente, o Inter está pensando numa vaga na Libertadores, mas também tem algo que pode, digamos, melhorar a temporada colorada. E a gente sabe que isso acontece, independentemente do seu resultado, o rival estar nessa situação também eleva o astral do torcedor, do clube, para o ano que vem. É assim que a banda toca. Comenta aqui, inscreva-se no canal, volto na próxima. Tchau!